Eu nasci no lugar da Pedreira, no dia 18 de fevereiro de 1925. Os meus pais viveram lá 2 anos. Ao fim de 2 anos compraram esta casa aqui em Torres e viemos viver para aqui. E aqui tenho estado até hoje. O nome do sítio onde nasceu? Pedreira. Na Pedreira de Vilarinho do Bairro. E porquê que os seus pais vieram para aqui? Encontraram para construir a casa? Onde é que eles trabalhavam? É da agricultura. E eles trabalhavam os dois na agricultura? Sim, sim, sim. Trabalharam sempre na agricultura. Isto é uma casa agrícola. Tanto os meus pais trabalharam sempre na agricultura, como eu também e a minha mulher sempre trabalhámos na agricultura, mais nada. Tu conheceste os teus avós? Se eu os conheci, Sim. praticamente não. Uma leve luz da minha avó da Pedreira, que era a Maria Tomesa. Mas sabe se eles trabalhavam na agricultura, os seus avós? Sim, era tudo agrícola. Aqui não havia, é como eu estou a dizer, esta casa e esta família trabalhou só na agricultura, nunca teve mais emprego nenhum. Se cultivávamos as terras rente à casa, se era para o outro lado? Era para o outro lado. Era para o outro lado, não tínhamos nada. As terras aqui não... Nós não temos nada aqui em volta da casa. O prédio mais perto que eu tenho é aqui próximo da Boitena, mas tive que o comprar e prepará-lo, e etc. E até por acaso de lá desse prédio é que eu trouxe. A água para aqui, que fica-nos aqui a 700 metros. Trouxe a água de lá para aqui porque aqui o lugar era seco. Foi seco muito, não havia água a domicílio. E agora, mas nesse tempo não havia e cada um tinha de se arranjar conforme podia. E a água fazia falta. E eu trouxe a água de lá desse prédio para aqui, que fica a 700 metros. Como é que fez isso? Como é que trouxe a água para aqui? Olha, veio canalizada aí por baixo da terra, pedi aos vizinhos por aí fora, e eles deixaram-me meter um cano debaixo da terra e tinha lá um motor elétrico. E atravessou a lagoa. Mas e os seus pais, as terras que trabalhavam também eram assim terras que não eram rentes à casa? Não, era tudo. Era tudo longe. E o que é que cultivavam principalmente? Era vinho. Era vinho. Então trabalhavam na vinha? Nas vinhas e nas terras. As vinhas e terras. E criávamos gado. Mas os seus pais já trabalhavam na vinha também? Sim, sempre trabalharam nas vinhas. E como é que é o trabalho na vinha? O trabalho das vinhas era todo manual. A poda, agora é como a que nesse tempo era uma tesourinha e a gente com a tesoura podava as cepas. E depois então eram empadas e a terra era acabada com se fosse terra de areia, era acabada com uma enxada. Se fosse terra de barro, normalmente era acabada a farpão. Toda acabada, mas tudo manual. Há muita terra de barro aqui. Aqui é muito. Como era? Bom, O farpão. Era um farpão. Olha, com 3 dentes. É um gancho assim, mais ou menos com esta coisa, e tinha 3 dentes. Um para aqui, outro aqui ao meio e outro aqui ao lado. E aquilo espetava na terra, no barro, com mais facilidade que espetava a enxada. E a gente virava a terra e tal, e era assim que a gente cultivava a terra. eram terras que eram dos seus pais, de vizinhos, ou era algum dono que... Algumas eram dos meus pais e outras comprei-as. Olha, está a perguntar se não havia aqui uma grande terra que os alunos iam para lá trabalhar. Não havia aqui? Uma grande terra, era toda nossa. A terra que a gente trabalhava era toda Era nossa. toda nossa, nunca trabalhei em terra de ninguém. E depois que faziam o vinho também? Fazia o vinho, Sra. Cássio? O vinho, olha, no ano em que eu me casei, que foi 1945, nesse primeiro ano, com as minhas vinhas e com as da minha mulher, eu tive 6.000 litros de vinho. 6.000? 300 almudos. Foi o que eu tinha. E depois, em 1946, fui para a tropa. E a minha mulher ficou sozinha aqui, ficou a viver aqui com a minha irmã. Aqui foi vivendo algum tempo. E fomos trabalhando sempre as vinhas. Eu fiz a tropa em Coimbra, na Companhia de Saúde, segunda Companhia de Saúde. Mas eu chegava-se à sexta-feira e pedia a despensa e vinha-me embora para casa. De bicicleta de Coimbra. Vinha de Coimbra para aqui, de bicicleta. Quanto tempo demorava? 2 horas ou mais tu demoravas? Olha, fazia 40 km para cada lado. Às vezes durava mais, outras vezes durava menos. E aí depois, na sexta-feira, como eu disse, na sexta-feira à tarde, aí pelas 6 horas, vinha-me embora para casa. Chegava a casa à noitinha e tal, no sábado ia trabalhar.
No domingo era mais ou menos. E na segunda-feira, às 7 horas, tinha que estar em Coimbra. Às 7 da manhã tinha que estar em Coimbra. E sempre de bicicleta. Veja lá o sacrifício que eu passava nesse tempo. Da guerra, lembra-se da guerra, da Segunda Guerra Mundial? Eu não lembro. Eu não lembro, claro. Então, quando, do que é que se lembra? Ai, Então, a Guerra Mundial... Foi em 45. Foi em 40, A guerra foi- a Guerra Mundial começou em 43. Começou em 43 e terminou em 45, é que começaram as coisas a Está acalmar. a perguntar se tu te lembras da alimentação alimentar da Ai, guerra. a alimentação- Eu não estou na guerra. A alimentação, ouça, a alimentação nesse tempo era difícil. Eu vou lhe dizer porque é que era difícil. Porque o nosso governante nesse tempo era o Salazar. E ele dizia, eu livro-vos da guerra, porque nós estávamos ligados à guerra. Eu livro-vos da guerra, mas não os livro da fome. Não havia bacalhau. O bacalhau era substituído por cação, que é uma espécie de raia. Cação seco era substituído por isso. Não havia açúcar, pouco sim havia. Massas, o pão. O pão era difícil também de adquirir o pão. De maneira que a gente tinha que se alimentar com aquilo que criava em casa. Criávamos gado, suínos, criávamos galinhas, criávamos coelhos. E depois a alimentação era feita à base de batatas, couve, feijão seco. Fazia-se uma sopa muito boa nesse tempo, feijão seco. Muito boa, quem me dera hoje essa sopa. Como era essa sopa? Olha, essa sopa, a minha mulher que lhe diga, já era feijão seco. O feijão seco era cozido com toucinho, ou carne de porco da aba, ou com pé de porco. Quando ela estava cozida, a carne e o feijão, tirava a carne para fora e depois misturava com batatas, com macarrão e com hortaliça. Isso fazia uma sopa que era... Olha-me Deus! Quem me dera essa sopa hoje? No tempo da guerra, Sim. se ias trocar coisas tuas por alimentos. Sangas, assim, uns papéis. Não. Uns papéis por... Não? Ok. Não. Sabiam o que é que acontecia na guerra? Sabíamos, tínhamos notícias. Tínhamos notícias, já nesse Então, tempo. já nesse tempo tinha rádio para ouvir notícias, rádio, jornal. E lembra-se do fim da guerra? Então, Sr. Cássio. foi em 45 que ela terminou. Mas lembra-se desse dia, de quando soube? Ai, não. Está a Sr. Cássio. perguntar se acabaste o serviço militar e voltaste para aqui. Pois, eu estive na tropa, andei lá só 3 meses. Pagámos a troca. Paguei de 2 contos e 500 para, no fim dos 2 meses, poder-me vir embora para casa. Porque mas fiquei ainda sujeito a ter de ir para as colónias, as pessoas eram mobilizadas para ir para as colónias, defender as colónias. E eu paguei para a praça para não poder sair do país. E eu tive a sorte de poder... Porque se o meu número era baixo, mas se eu tivesse um número alto, estava sujeito a ir para a tropa. Apesar de pagar os 2 contos e 500, estava sujeito a ir para as colónias. Mas o meu número foi baixo e tive a sorte de ficar. Mas eu ainda não lhe disse o que a gente passava nesse tempo. No tempo da guerra, no tempo da guerra, apesar de todos esses condicionamentos que eu lhe fiz, que a gente não tinha isto e aquilo, não havia também objetos nenhuns cortantes. Não havia ferro, não havia zinco. A gente tínhamos os engenhos com que a gente tirava água. E tínhamos os cabaços. Os cabaços rompiam-se e a gente queria tirar água e os cabaços, não havia cabaços, não havia. Muitas das pessoas faziam cabaços de madeira, veja lá o que se passava. Faziam cabaços de madeira, enfiavam-nos nos engenhos, no cadeado e tiravam água assim. Está a perguntar se essas coisas acabaram quando foi da guerra. Acabaram, mas isso demorou ainda uns anos. Não foi acabar a guerra hoje e amanhã o país ficar abastecido. Aquilo demorou anos. A gente não tínhamos adubo. Demorou muitos anos ainda. Não havia ferro nenhum, não havia nada. Sabe como é que se faziam os objetos, as enxadas, as ferramentas cortantes, isso tudo? Era de trilhos. Nesse tempo havia os trilhos do comboio, que eram inutilizados, e eles compravam esses trilhos,
Os ferreiros compravam esses trilhos, traziam-nos para casa, cortavam e preparavam, e era assim que eles faziam as ferramentas para a gente trabalhar com elas. Isso foi uma época difícil. Passado um tempo melhoraram, pois. Demoraram talvez ainda aí 5 anos. Mas melhoraram, começaram a melhorar o caminho. Elmina, começaram a melhorar de caminho, mas primeiro que as coisas melhorassem, que elas se reabastecessem para ficar a trabalhar, tudo normalmente demorou aí 5 anos. Olha que isto, nesse tempo havia muita aldrabice. Viviam muito do contrabando. Compravam coisas no contrabando, uma coisa até que compravam por muito, era adubos. Compravam adubos, mas sabe o que é que alguns faziam? Hoje em dia compraram um saco de adubo de 100 quilos. E alguns aconteceu-lhe, iam comprar um saco de adubo de 100 quilos e eram 100 quilos de sal. Ó, Sra. Cássio, onde é que compravam adubo? Olha, era por aí. Era por aí. Era no contrabando. Apareciam e depois o desgraçado ia botar aquilo nas terras, em vez de botar adubo, estava sal. Era adubo químico, nesse tempo era químico. Quando é que apareceu? Eu via aqui um armazém que trabalhava com esses adubos, mas não havia, é como eu estou a dizer, não havia. Eram adubos que tinham uma dosagem de 20 e meio. 20 e meio. Quando a gente começámos a trabalhar, já se trabalhava com os adubos químicos. Oh, já. Pois. O que é que cultivava aqui em sua casa, nas suas terras? Era milho, feijão e batatas. Vinha. Eu pedi quanto é que tu tiveste de vinho logo no terceiro ano. Anda lá. Eu já falei agora há bocadinho. No primeiro ano tive 300 almoços de vinho. Eram 6.000 litros. Mas depois comecei a preparar as vinhas, comecei a comprar por aí uns terrenos e ia plantando. Ultimamente, quando eu deixei de trabalhar, punha na cooperativa agrícola aqui em Vilarinho 65, cheguei a pôr lá 65.000 quilos de cachos. Como é que funcionava a cooperativa? Era em Vilarinho, aqui em Vilarinho do bairro. Mas como é que fazia? Chegava lá... A gente levava os cachos para lá e eles lá é que fabricavam o vinho e comercializavam-no e depois distribuíam-nos o dinheiro. Se as pessoas que produziam uva, depois Sim. iam todas vender lá à cooperativa? Sim, e outros que ficavam, alguns ainda fabricavam em casa, assim, até os mais pequenitos ainda fabricavam em casa. Ainda fabricavam Mas o alguns seu cachos. objetivo era produzir para ir vender, certo? É de levavas as uvas para a cooperativa e... Então, pois, eu já lhe disse que cortávamos as uvas, fazíamos as vindimas, cortávamos as uvas e a gente levava-as para a cooperativa. Em vez de as trazer para casa e fabricar o vinho em casa e depois comercializá-lo, a gente levava para lá, para essa cooperativa e eles lá é que faziam no vinho, comercializavam e depois distribuíam-nos o dinheiro. Ok, mas diga uma coisa, também fazia vinho em casa? A gente? Antes da cooperativa. Antes da cooperativa fiz. Explique-me como é que se fazia o vinho em casa. Olha, era dentro de tanques, tinha 2 tanques que ainda estão, Estão 2 tanques e tinha uma prensa que ainda está também, e era assim, a gente, o vinho ia para dentro, os cachos iam para dentro desses tanques, tinha um esmagador, já nesse tempo já tinha esmagador, esmagava os cachos, eram esmagados, a gente ficava ali a fermentar, depois quando eles estavam a fermentar tirava-se o vinho, espremia o bagaço nessa prensa, e queimava o bagaço, tinha uma máquina de queimar bagaço, queimava o bagaço, fazia aguardente dele, vendia aguardente, era assim. Como é que é o processo para fazer aguardente? Tira o bagaço e o que é que faz com ele? Olha, o bagaço era apertado, espremido, e eu tinha então uma máquina, uma espécie de um lambique, uma máquina de... Uma máquina. O bagaço ia para dentro de uma coluna, tinha uma caldeira que estava sempre a queimar. Era tudo em cobre. Tudo em cobre. E o bagaço era quente, a vapor da água, e saía a água ardente, saía. Nesses processos, os vizinhos ajudavam-se? Ajudavam, há dinheiro. Aqui? Está a perguntar se os vizinhos ajudavam. Ajudavam, mas era assim por dinheiro. Mas você também trabalhava depois para os seus vizinhos ou não? Não. Se lembra do 25 de Abril? de Abril, caralho. Então não lembro muito bem. Então de que é que se lembra? Lembra-se do dia em si?
Lembro-me, olha, quando se deu a notícia da invasão do dia 25 de Abril, eu andava a trabalhar ali em cima numa vinha. Aqui Logo ali acima. logo aqui acima, ia a 400, 500 metros. Quando eu soube do 25 de Abril. Aí foram pessoas que passaram e falaram nisso, falaram do 25 de Abril, ouviram no rádio e... Mas as pessoas aqui perceberam logo o que é que estava a acontecer? Sim. Compreenderam logo o que é que se estava a passar. E sendo que no geral aqui as pessoas estavam de acordo? As pessoas aqui de Torres? Coitados. Uns acordavam e outros não concordavam. Se aconteceu alguma coisa aqui, no período a seguir ao 25 de Abril? Não me lembro bem de nada disso. Mudou alguma coisa aqui em Torres? Não, melhorou nada. Mesmo no trabalho do... Não, foi o 25 de Abril para nós não valeu nada. Até que idade trabalhou no campo? Olha, eu trabalhei até aos 80 anos. Então os produtos a gente vendia, tínhamos que vender para fazer face às nossas despesas. E vendia onde? Olha, uns vendíamos nas feiras, outros vendíamos aqui em casa. Havia comerciantes, pessoas que vinham a casa comprarem. Festas e romarias aqui de Torres. O que é que se lembra? O que é que se fazia? Foi a senhora do Desterro. Essas festas, olha, era uma música, começava logo de manhã, uma música com 40 figuras, 30 a 40 figuras. E começava logo de caminho de manhã, e essas 9 horas, andar aí pela rua fora, chegava-se ao meio-dia e havia missa missa cantada e a missa da festa. A música da festa. E depois havia uma procissão, que a procissão dava outra vez a volta ao lugar todo. E a festa era assim. À noite havia umas noitadas, chamavam-lhe de noitadas, que eram orquestras que tocavam aí de noite. E depois nos dias seguintes eram gaiteiros. Mais 2 dias de gaiteiros. Então os gaiteiros, olha, era uma gaita de fole, um bombo e uma caixa. E o Sr. Acácio alguma vez participou na organização da festa? Sim, muito. Era 4 em 4 anos. E como era o trabalho? O trabalho era, a gente tinha que organizar a festa toda. Mas como? Depois contratar a música, pedir autorização à Câmara para queimar o fogo, e para fazer a noitada, pedir ao padre para os padres virem fazer rezar a missa e aquela coisa, e fazer a procissão e isso tudo. Diga-me lá uma coisa, o que é que se comia de diferente nesses dias de festa? Olha, ao meio-dia a gente juntava a família, amigos, etc. Ao meio-dia, à noite já. Isso era os filhos. À noite, No sábado. no sábado à noite, chamava-lhe a gente chamava-lhe a ceia, mas era o jantar. Era uma caçoelinha ou 2 de carne assada, boa, que a gente comia. E no outro dia seguinte, no domingo, ao meio-dia, era uma sopa, era um cozido à portuguesa, que hoje faz-se pouco, porque é caro e não sei, faz-se pouco, e depois era o velho leitão. O velho leitão assado. Passado aqui naquele forno. Criava... Tudo aquilo que nós matávamos aqui em casa era criado aqui. Os leitões às vezes não havia, não é? Mas quando não havia sempre aqueles vizinhos que tinham e a gente comprava aos vizinhos. Quantos animais tinha aqui em casa, Sr. Acácio? Era conforme. Tinha épocas de ter 3 ou 4 porcos. Porcas a criarem. Tinha 3 ou 4 bezerros. Tive épocas em que tinha 2 bois graúdos. Era conforme. E diga-me outra coisa. Haviam aqui clubes desportivos, ranchos. Como é que ocupavam os tempos livres antes? Olha, Havia algum grupo assim que... não havia grupo nenhum. Não havia nada. Havia aí um grupo, pois. Havia um grupo que jogavam futebol primeiro. Mas isso era pouca coisa. E havia as noitadas. As noitadas tudo dançava, tudo pulava. O Sr. Acácio dançava? Não, foi... A minha mulher não me deixava dançar. Foi dançarino. Era pé de chumbo. O que é que mais gosta na sua aldeia? Senhor, é tudo por igual. Então, do que é que eu ia gostar mais? Podia gostar. É tudo por igual. Então. Sendo que em comparação com a vida da geração dos seus pais e dos seus avós, viveu melhor? Olha, a gente hoje vive melhor que se vivia nesse tempo. Nesse tempo era uma vida pobre, mas era uma vida sadia.
E era tudo sadio, mesmo a começar pelas alimentações. Hoje não. Hoje as pessoas são muito mais individuais que eram nesse tempo. Nesse tempo, olha, basta dizer-lhe, ia daqui a Anadia, não sobravam, são 10 quilómetros, pagar décimas ou fazer qualquer coisa nas repartições e tal, ia sozinho, saía daqui sozinho. Mas quando eu lá chegasse, já levava 3 ou 4 pessoas à volta da gente, todos a conversar, porque convivia-se muito. E os transportes eram todos de bicicleta, de maneira que as pessoas juntavam-se. Hoje não. Hoje é tudo a correr. Tudo carro. Tudo de carro, tudo a correr. A luz, quando é que chegou a luz aqui à aldeia? A luz devia ter sido, sei lá, não lhe posso precisar bem, mas assim mais ou talvez em 40 e à volta de 1940. Ainda durante a guerra, antes da guerra? Sim. Não foi na altura da guerra que se distribuiu por aqui a luz. Foi o período mais difícil, o período durante a guerra? Sim, foi mais difícil, porque a gente queria as coisas e não tinha. Precisava delas e não tinha. Para trabalhar e não tinha. Faltava mesmo tudo durante a guerra? Faltava tudo. Faltava tudo, durante o tempo da guerra faltava tudo. Olha que nem pregos havia. A gente queria um prego para pregar uma tábua e não havia. E depois começaram a aparecer pregos. Mas sabe como é que eles faziam os pregos? Era aldrabice, eram pregos de arame. Pregos de arame, a gente ia bater um prego e ele dobrava tudo.